40 degrees. O vento chega como uma lâmina. A paisagem congela em silêncio. Respirar dói. Expor a pele por mais de alguns minutos pode ser fatal. E os vikings viviam nisso. Não por alguns dias, por meses. Invernos que duravam de outubro a abril. Escuridão quase total. Tempestades que duravam semanas. Temperaturas que matariam qualquer pessoa despreparada em horas. A imagem popular do viking é a do guerreiro invulnerável que desafia o frio por pura coragem. Essa imagem é sedutora e completamente errada. Os vikings não resistiam ao frio pela força bruta. Eles o derrotavam pela inteligência. Tinham um sistema, um conjunto de técnicas arquitetônicas, materiais, estratégias de aquecimento e organização do espaço que transformava o ambiente mais hostil do planeta em algo habitável. O segredo central desse sistema era um material que a maioria das pessoas nunca consideraria para construir uma casa: terra, musgo, raiz, a turfa. Turfa é matéria orgânica parcialmente decomposta. Um aglomerado de musgos, raízes, detritos vegetais e solo formado em condições de umidade intensa ao longo de séculos. Parece lama, parece lixo orgânico. Não parece material de construção, mas a turfa tem uma propriedade física extraordinária. Ela retém ar, e ar é o melhor isolante térmico natural que existe. A estrutura porosa e fibrosa da turfa cria milhares de pequenas câmaras de ar dentro do material. Essas câmaras bloqueiam a condução de calor, o processo pelo qual o calor se move de um lugar quente para um lugar frio. Quanto mais ar preso, menos calor escapa. Além disso, a turfa é higroscópica. Absorve e libera umidade de forma controlada, sem criar condensação nas paredes. Em climas úmidos e frios, isso é crucial. Condensação dentro das paredes destrói qualquer material isolante e cria mofo e deterioração estrutural. E no norte da Escandinávia e da Islândia, madeira de boa qualidade era escassa. Pedra era abundante, mas difícil de trabalhar. A turfa estava em todo lugar. Podia ser cortada com ferramentas simples, empilhada sem argamassa e reparada com o que havia disponível na paisagem ao redor. Era um material perfeito para o ambiente, e os vikings entenderam isso com uma profundidade que a arqueologia moderna confirma. Antes de cortar um único bloco de turfa, havia uma decisão crítica: onde construir? Os vikings não construíam onde era conveniente. Construíam onde o terreno trabalhava a seu favor. A orientação era fundamental. Casas voltadas para o sul aproveitavam o máximo de luz solar disponível nos meses de inverno. Mesmo que o sol mal aparecesse no horizonte, cada grau de calor solar contava. Paredes voltadas para o norte, onde os ventos predominantes batiam mais forte, recebiam espessura extra ou proteção adicional de terra. A drenagem era igualmente crítica. Construir numa encosta com drenagem natural significava que a água não acumulava sob a fundação. Água acumulada congela. Gelo expande. Expansão destrói estruturas. Uma casa mal posicionada em relação à drenagem podia ruir num único inverno. E então havia a decisão mais contraintuitiva de toda a arquitetura viking: escavar o piso. Em vez de construir sobre o terreno, escavavam para dentro dele, entre 40 centímetros e 1 metro de profundidade, dependendo do local. O resultado era uma casa parcialmente enterrada, com as paredes efetivamente mais altas em relação ao exterior e protegida pela própria terra ao redor. O solo, a poucos metros de profundidade, mantém temperatura relativamente constante, mesmo quando o exterior está a 40 graus. Enterrar a casa era usar o planeta como isolante. As paredes de uma casa viking de turfa não eram finas, eram monumentais. Em climas mais severos, paredes com até 2 metros de espessura eram comuns. 2 metros de turfa compactada entre o interior aquecido e o exterior congelado.
Os blocos eram cortados em formato de cunha ou tijolo, empilhados em camadas que se interligavam, uma lógica similar à alvenaria moderna, onde cada camada trava a anterior. Com o tempo, o peso das camadas superiores comprimia as inferiores, aumentando a densidade e eliminando vazios internos por onde o calor pudesse escapar. A face exterior das paredes muitas vezes recebia uma camada adicional de proteção, mais turfa, pedra ou uma combinação dos dois, para resistir à erosão causada por vento, chuva e neve. E o telhado seguia a mesma lógica. Coberto com camadas de turfa e vegetação, ele funcionava como a tampa do sistema, retendo o calor que subia do interior e isolando contra o frio que pressionava de cima. Mas o telhado tinha um problema: a fumaça. Uma abertura controlada no topo, pequena, posicionada estrategicamente, permitia que a fumaça do fogo central escapasse sem criar uma corrente de ar que levasse o calor junto. O dimensionamento dessa abertura era resultado de gerações de experiência acumulada. Grande demais e o calor fugia. Pequena demais e a fumaça sufocava os ocupantes. No centro de cada casa, viking havia fogo. Mas não era uma fogueira qualquer. Os vikings desenvolveram o que chamamos hoje de langelder, o fogo longo. Em vez de uma fogueira circular concentrada num ponto, o langelder era uma estrutura linear de combustão que se estendia pelo centro do salão principal. A lógica era distribuição de calor. Uma fogueira pontual aquece o que está próximo e deixa o restante frio. Um fogo linear distribui calor ao longo de toda a extensão do espaço, aquecendo as paredes laterais de turfa de forma mais uniforme. E aqui entra a propriedade mais valiosa da turfa: massa térmica. Massa térmica é a capacidade de um material de absorver calor e liberá-lo lentamente ao longo do tempo. As paredes grossas de turfa absorviam o calor do langelder durante as horas em que o fogo estava ativo e continuavam irradiando esse calor por horas depois que as chamas diminuíam. Isso significava que o interior permanecia aquecido durante a noite, com muito menos lenha do que uma construção convencional exigiria. Em regiões onde lenha era escassa e preciosa, essa eficiência não era luxo, era sobrevivência. O interior de uma casa viking não era organizado por estética, era organizado por física. O ar quente sobe, o ar frio desce. Essa é uma lei básica da termodinâmica que os vikings aplicavam com precisão pragmática. As plataformas para dormir eram construídas elevadas, cerca de 50 centímetros acima do piso. Essa diferença de altura capturava uma diferença de temperatura de 3 a 4 graus Celsius. Num ambiente onde cada grau contava, as camas não eram conforto. Era um posicionamento estratégico no campo térmico do espaço. O chão, o lugar mais frio da casa, era onde ficavam os animais. E isso não era questão de hierarquia social. Era aproveitamento de calor metabólico. Cavalos, ovelhas, cabras e outros animais domésticos eram mantidos dentro da casa durante os meses mais severos do inverno. Um animal grande produz calor corporal considerável, calor que se somava ao do langelder e aquecia o ar que subia até as plataformas onde os humanos dormiam. O cheiro era insuportável pelos padrões modernos. O barulho, constante. Mas era a diferença entre sobreviver ao inverno ou não. A roupa completava o sistema. Lã grossa com fibras que prendiam ar entre si funcionava como isolamento dinâmico, retendo o calor produzido pelo corpo e permitindo alguma ventilação para evitar acúmulo de umidade na pele. Mesmo dentro da casa, as roupas eram parte do sistema de aquecimento. E a dieta era o combustível biológico de tudo isso. Alimentos ricos em gordura e calorias, carne seca, peixe defumado, laticínios fermentados, elevavam o metabolismo e a produção interna de calor. Comer gordo no inverno não era indulgência, era engenharia nutricional.
Tudo isso não é especulação. Em 1104, o vulcão Hekla entrou em erupção na Islândia. A erupção cobriu uma região inteira de cinzas vulcânicas, forçando o abandono de fazendas e aldeias que haviam sido habitadas por gerações. O sítio de Stong foi uma dessas fazendas. Enterrado sob cinzas por quase 1000 anos, Stong foi escavado por arqueólogos no século XX em estado de preservação extraordinária. As estruturas de turfa, as fundações, as plataformas internas, os sistemas de drenagem, tudo estava ali, congelado no momento do abandono. O que os arqueólogos encontraram confirmou cada elemento do sistema. As variações na espessura das paredes correspondiam exatamente à exposição ao vento. Paredes mais grossas, onde o vento predominante batia mais forte, mais finas, onde o terreno oferecia proteção natural. A inclinação das fundações seguia a lógica da drenagem. As plataformas internas estavam posicionadas exatamente onde a física do ar quente as colocaria. Não era intuição, era conhecimento acumulado e transmitido por gerações. Stong não era exceção. Sítios similares escavados na Noruega, Groenlândia e nas ilhas do Atlântico Norte mostram o mesmo sistema adaptado às condições locais específicas. Cada casa, uma leitura particular do terreno, do vento e do clima daquele lugar. A narrativa popular dos vikings é de guerreiros, saqueadores, exploradores, conquistadores. Essa narrativa não é falsa, mas é incompleta. Os vikings, que cruzaram o Atlântico Norte e colonizaram a Islândia, a Groenlândia e chegaram à América do Norte séculos antes de Colombo, não eram apenas bravos, eram engenheiros. Tinham um conhecimento profundo de materiais, de física passiva, de leitura de território e de sistemas integrados de sobrevivência que permitia habitar ambientes que eliminariam grupos sem esse conhecimento em questão de semanas. A casa de turfa não era uma solução primitiva de pessoas que não tinham acesso à tecnologia melhor. Era uma solução sofisticada, perfeitamente adaptada ao ambiente disponível, usando o que havia, onde havia, da forma mais eficiente possível. Muitos princípios que os vikings aplicavam por tradição e experiência acumulada são os mesmos que a arquitetura sustentável moderna redescobre. Massa térmica, orientação solar, enterramento parcial para aproveitamento da temperatura do solo, ventilação controlada. A diferença é que os vikings faziam isso com turfa, pedra e ferro, e funcionava. Numa noite de inverno ártico, com 40 degrees lá fora e o vento varrendo a neve em nuvens horizontais, o interior de uma casa viking de turfa era outra realidade. O Langeldr havia reduzido suas chamas, mas as paredes grossas de turfa continuavam irradiando o calor absorvido durante o dia. Os animais dormiam ao chão, aquecendo o ar que subia. Nas plataformas elevadas, os humanos dormiam enrolados em lã, no ar mais quente da casa. Lá fora, um frio capaz de matar em horas. Lá dentro, temperatura suficiente para sobreviver, para comer, para dormir, para acordar no dia seguinte. Dominar o Ártico não era uma questão de força bruta. Era uma questão de entender onde você estava, o que o ambiente oferecia e como construir um sistema que transformasse a hostilidade do lugar em condições mínimas de vida. Os vikings não eram invulneráveis, eram inteligentes. E a diferença entre os dois é exatamente o que os manteve vivos por séculos num dos ambientes mais brutais que a Terra oferece.